Se você já se questionou sobre as constantes alterações que alguns e até muitos clientes solicitam na fase de estudo preliminar e anteprojeto e não querem pagar a mais por isso, fique aqui comigo porque logo depois da vinheta eu vou te ajudar a resolver esse problema. Antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, aciona aí o sininho e fique ligado com todas as novidades que a gente publica aqui todas as semanas. Bom, no tema de hoje, nós vamos abordar os 7 erros mais importantes e também como resolver esses problemas através do questionário individual e também da reunião de harmonização. Então vamos direto para o nosso conteúdo. É o fim das alterações grátis no projeto. Eu garanto a você que você implementar essas ideias que a gente vai trazer aqui, com certeza você vai reduzir muito e até eliminar essas alterações. Eu listei algo que me parece extremamente importante, que é resultado da nossa experiência nesse do dia a dia, trabalhando com arquitetos, com designers de interiores e também com paisagistas. Eu cheguei à conclusão que 40% do tempo, do seu tempo dedicado ao cliente, não é remunerado. E desses 40%, 30% são correspondentes às etapas de projeto. Então é muito importante que a gente repense como nós estamos trabalhando. E é isso que a gente quer trazer aqui quando eu abordo o que eu chamo dos 7 erros graves no briefing e também na fase de estudo preliminar. O primeiro erro é você entrevistar só uma pessoa representando o cliente. Estamos falando do cliente residencial, quando muitas vezes no núcleo familiar tradicional é composto de um casal e às vezes de 1 ou 2 filhos até maiores de 14 e 15 anos. Então, quando você entrevista uma pessoa só, você acaba levantando informações de um ponto de vista só. E aí, quando você vai apresentar os desenhos, é claro que se estabelece então uma discussão, porque muitas vezes as características de cada usuário não foram bem captadas por você. Então, cuidado, não cometa esse erro que é muito importante, né? Não cometer o erro, sem dúvida, é muito importante. Também não vai desenvolver aí um questionário e colocar lá no Google Forms, como alguns profissionais fazem, simplificando isso. Eu estou trabalhando com algumas técnicas derivadas da neurociência, em que a gente sabe que quando você escreve, você usa muito mais áreas do cérebro, que é muito importante, então, pedir para a pessoa responder o questionário por escrito. E fazendo dessa forma, você vai também gerar um documento, que em determinados momentos você vai puxar esse documento e vai mostrar, bom, mas olha, lembra, você escreveu isso, etc, etc, etc. Então é muito importante que a gente tenha isso documentado. Fundamental também é você não fazer uma entrevista pessoal com cada um dos usuários. A sua presença acaba criando o que a gente chama de heurística, ou seja, quando você faz uma pergunta ao vivo, aquela pessoa que vai responder, ela inconscientemente quer que essa resposta te agrade. Então, muitas vezes não é aquilo que a pessoa pensa, mas é aquilo que ela imagina que você gostaria de ouvir. Então, não caia nessa armadilha, que também é muito comum. Alguns profissionais cometem um outro erro que é, bom, vou fazer 2 ou 3 alternativas de estudo preliminar, assim o cliente vê o que mais gosta, tal. Gente, isso é uma loucura, porque você está dedicando tempo, não é, para jogar fora 2, 3 alternativas, para ficar com uma só. Não, a gente precisa investir mais tempo no pré-design, que é o que eu estou propondo, quando ainda você não está desenhando, porque o seu horário nobre é o horário de desenho. Então vamos investir tempo numa outra direção. Outra coisa importante é você estabelecer parâmetros para fazer as alterações e não deixar essas alterações sem limites, tanto na fase de estudo preliminar como também no anteprojeto. Então, cuidado, estabeleça esses limites, isso é bem importante. E não fique andando com os clientes pela loja antes de fazer o estudo, o anteprojeto, já buscando as escolhas do cliente. Não, as escolhas, a seleção e as escolhas, ela é uma tarefa muito importante que precisa ser cobrado de forma independente, de forma separada. Então especifique de outra maneira e eu vou explicar como é que você vai fazer isso. E finalmente o nosso 7º erro que você precisa evitar
cobrar para apresentar a maquete em 3D. Não, gente, nós precisamos apresentar o 3D como parte do trabalho. Então, insira isso no seu custo e vamos encantar o cliente através desta etapa tão importante que é o recurso do 3D. Muito bem, então vamos adiante. A minha preocupação agora é mostrar para vocês como é que a gente resolve esse problema. Então, uma das maneiras, e ela é fundamental, é desenvolver um questionário que vai ser respondido individualmente por cada usuário membro da família maior de 14 anos. Esse questionário nós criamos dentro de um conceito de neurociência. Então, o nosso modelo de questionário que eu entrego no PDG, que é o nosso programa de gestão de escritórios de arquitetura, design, interiores e paisagismo, ele tem toda uma estrutura para envolver o cliente, não através de perguntas diretas, mas através de perguntas onde eu vou conseguir entender qual é a emoção que está associada ao cliente, a cada ambiente, e também quais são as necessidades em função dos seus hábitos e características. Então é muito importante que a gente tenha uma estratégia por trás desse questionário. E também, ao invés de ficar perguntando estilos, a gente vai submetê-los a algumas imagens e pedir a eles que classifiquem essas imagens, de maneira que a gente então infira qual é o estilo, porque há muita confusão sobre estilos, nomenclaturas de estilos, então a gente dessa forma alinha e deixa a coisa muito mais transparente. Recebendo então os questionários de cada integrante da família, eu faço uma leitura desse questionário e através desse formulário que você está vendo aqui, eu consigo ter um resumo de cada usuário, o que vai nos permitir também que, eventualmente, até membros da nossa equipe ou terceirizados possam compreender melhor quais são os conceitos que nós precisamos trabalhar para aquele cliente. E também, fazendo essa leitura, eu vou identificar convergências e divergências e vou alinhar essas divergências numa reunião que eu chamo reunião de harmonização, quando todos os usuários estarão presentes e junto com você vão brincar, entre aspas, de mood boards, onde você vai definir grandes escolhas. É aqui que você vai definir grandes escolhas preliminarmente. Então nós vamos escolher cores, texturas, acabamentos, através de amostras, enfim, e você sai dessa reunião já com um direcionamento muito mais seguro para então realizar o seu estudo preliminar. Ok? Então, sigam esses passos que eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito o seu desempenho, não tenha dúvida disso, né? Bom, se você quiser saber mais sobre o PDG, nós temos todos os materiais, esses materiais que eu mencionei aqui estão lá no PDG. Você pode agendar um call comigo sem compromisso, basta você ligar para o número que você está vendo aí na sua tela, e aí agenda um call e nós vamos conversar e quem sabe eu vou poder te ajudar a implementar uma outra dimensão também aí no seu negócio.